Será que a gente consegue equilibrar a saúde do corpo, da alma e do espírito no século XXI? É claro que a gente consegue. Na verdade, é um produto cultural do nosso tempo, essa busca de equilíbrio. É a palavra-chave para a nossa live de paz versão YouTube. Sim, gente, eu não vou poder fazer a postagem desse vídeo sem falar também sobre o novo logotipo do nosso projeto @Na Raça e na Paz. Vocês viram? Ó, olha que legal, tá? O logotipo é esse, Na Raça e na Paz. E aqui a capa, né? Já toda nessa dimensão do logotipo, né? Isso também tá no meu Facebook e tá no meu Instagram e no meu Twitter. No Instagram não tem muita coisa para fazer, mas o Twitter e o Facebook tem. E a logo tá em todos eles, certo? Eu vou ler até um pouquinho aqui o que foi que eu escrevi quando me inspirei para fazer esse logotipo. Aliás, eu não mandei fazer não, viu, gente? Aqui a nossa equipe é a Equipe. Minha esposa ajuda, meus filhos ajudam. Escutam música alta também, como agora estou escutando, mas enfim, faz parte. Então, eu queria só ler para vocês agora o texto que eu escrevi quando estava na elaboração, né? Constituindo, né, na minha cabeça, no meu coração, o que era essa logo. Aqui. Vem aqui. Vou ler para vocês. O universo ao fundo, estrelas incontáveis e miúdas. Em primeiro plano, a palavra pronunciada, de presença destacada, amarela, incontornável, que tenta compreender, elaborar, dizer. Tenta, com resiliência, em busca de plenitude, na raça e na paz. Tudo bem, gente? Eu me chamo José Braga, sou professor, pesquisador e articulador do canal Na Raça e na Paz. Nesse canal você vai encontrar ideias, você vai construir pontes e você vai se engajar em causas que valem a pena na constituição de um mundo novo. Esse canal é um canal de mensagem, é um canal de esperança e é um canal de resiliência. Bem-vindo! Aproveita logo, por favor, se inscreve no canal, curte esse vídeo e, se puder, compartilha com algum amigo, alguma amiga, porque você vai gostar desse conteúdo. Também tem o Instagram, o Facebook e o Twitter, tá? Aqui embaixo, na descrição, você vai encontrar os links para poder se inscrever. Esse vídeo que vocês vão ver agora é um bate-papo que eu tive com Emanuel Matos. Ele é personal trainer e professor de educação física. O central desse vídeo é falar sobre a questão do equilíbrio como movimento e mudança. A metáfora que Emanuel usou para esse vídeo foi a do GPS, que eu achei muito interessante. Mas aqui eu trago uma outra para poder entender o que é equilíbrio. Equilíbrio é quando você está na corda bamba e você precisa atravessar de um ponto A até o ponto B. E para que você consiga executar essa trajetória, é importante que você evite ao máximo ficar parado. Por quê? Porque na dinâmica do atravessamento de uma corda bamba, quanto mais tempo parado, mais suscetível a pender o corpo para um lado ou para o outro. Isso significa que o que vai garantir que você chegue com mais segurança do ponto A até o ponto B é exatamente essa capacidade de se manter em movimento. E uma das coisas mais interessantes também que eu percebi é que o equilíbrio ele precisa partir do reconhecimento do desequilíbrio. Na vida pessoal, a gente só vai buscar equilibrar determinadas dimensões, a alimentação, o relacionamento com a família, o relacionamento no trabalho. Ainda aproveitando a metáfora da corda bamba, a gente só se mexe para poder compensar um desequilíbrio. Só que quando a gente está falando de uma metáfora dessa, o reconhecer o desequilíbrio, quando você está em cima de uma corda bamba, você tem o senso de urgência muito mais apurado. Porque se você não corrigir aquele desequilíbrio naquele momento, você cai, você se estabaca no chão, você cai na rede que estiver lá embaixo, enfim, você não cumpre o objetivo que você se propôs de ir do ponto A até o ponto B. O legal dessa metáfora é perceber
que na vida pessoal a gente só se mexe, corrigir determinados desequilíbrios quando a gente consegue ter a capacidade de reconhecer esses desequilíbrios. Qual é a diferença? A diferença é o senso de urgência. Para muitas dimensões da vida, nós não temos esse senso de urgência ativado e a gente vai empurrando com a barriga. E quando a gente está falando aqui de saúde do corpo físico, empurrar com a barriga é uma expressão até bem apropriada. A gente vai empurrando com a barriga, e chega em determinado momento que o desequilíbrio está tão grande que é muito mais difícil você compensar, né? De um lado, você tem que botar o peso para outro lado para compensar aquele desequilíbrio que você se instalou. E aí é muito mais difícil. Eu acho que é uma metáfora bastante interessante e a percepção de que a gente precisa partir do reconhecimento desses desequilíbrios. É isso que a gente precisa, em primeiro lugar, entender. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente também está falando de uma dimensão do bem-estar. Eu queria propor aqui, inicialmente, eu não vou conseguir aprofundar, também não é a proposta desse vídeo, mas existe uma sensível diferença entre bem-estar e bem-viver. A cultura do bem-estar e a cultura do bem-viver. A cultura do bem-estar, ela se vincula muito mais a um mercado estético, um mercado cosmético, um mercado que tem a ver com a imagem que você projeta, a imagem que você tem de si, mas também a imagem que você projeta. E o que me parece que é mais pertinente, pelo menos a partir do mundo que nós acreditamos, que é a proposta desse canal, é que esse bem-estar sem a perspectiva do bem-viver, ele fica muito só no cosmético. Talvez, se a gente começar a pensar mais pelo bem-viver, a gente consiga confluir essas dimensões. Mas o que é bem-viver? O professor Leonardo Boff, ele tem livros sobre a cultura do bem-viver, mas dizendo de uma forma bastante inicial. A cultura do bem-viver tem a ver com uma integração do corpo, ou seja, o corpo está em evidência, não é uma questão só de mente, não é só questão de espírito. O corpo está em evidência, esse corpo se integra a todo o ecossistema que ele compõe, que faz parte dele, que é constitutivo dele. Quer dizer, o bem-viver tem a ver com equilíbrio também, mas não é só um equilíbrio do indivíduo, é o equilíbrio deste indivíduo com todo o ecossistema que ele compõe e pelo que ele é constituído. Dito isso, bem-estar e bem-viver, no mundo que a gente acredita, uma ideia que pode ser fomentada, uma ponte que pode ser feita e uma causa que pode ser abraçada é a confluência da cultura do bem-estar com a cultura do bem-viver. Emmanuel falou de uma coisa interessante que foi a macro-área da qualidade de vida ou do bem-estar. Então, essa macro-área é um mercado. Esse mercado é um mercado que a gente pode englobar num conceito geral de mercado da estética e que estão vinculados às dimensões da nutrição, da educação física, das academias e também até da psicologia. Então, esse macro mercado da qualidade de vida, e vejam como a gente tem, filigranas, Quem não quer qualidade de vida? Todo mundo quer qualidade de vida. Acontece que essa qualidade de vida, ela se vincula muito mais àquilo que a gente já falou antes sobre a cultura do bem-estar, nem sempre a cultura do bem-viver. E a cultura do bem-estar, a cultura do mercado da qualidade de vida, ela é muito mais focada só no indivíduo, só na pessoa atomizada. Quer dizer, não há uma perspectiva muito coletivista dessa dimensão. Tanto que as academias, nesse momento de pandemia, elas estão fechadas. Por quê? Porque há uma percepção ali de que o coletivo fica prejudicado se a gente abre as academias. Isso é muito sério, Então as academias, elas são espaços de cultivo da saúde, do bem-estar físico, mas muito numa perspectiva individualista. Não é muito tanto na perspectiva coletiva.
A analogia que Emanuel usou no vídeo foi a do GPS. Eu achei também bastante interessante porque dá margem para várias outras percepções. Mas vamos assim tentar colocar no concreto. Quando a gente usa o GPS, eu estou em Salvador e pretendo ir a Fortaleza. Esse GPS ele vai me dizer qual o percurso ou quais os percursos eu tenho a opção de tomar. Ele vai me dizer quanto tempo eu vou demorar. Ele vai me dar opções de estadia, de passar a noite ou postos de gasolina, enfim, ele vai me dar uma série de informações que vão me ajudar a me situar no caminho. Então, a primeira coisa importantíssima que a gente precisa estar atento. O GPS, ele ajuda a gente a perceber onde a gente está. É mais fácil responder, por incrível que pareça, é mais fácil responder aonde a gente quer chegar do que dizer aonde a gente está. E para aqueles que procuram equilíbrio, procuram bom condicionamento de saúde física, espiritual, mental, uma questão fundamental de ser respondida é: onde você está? Onde eu estou? Em que momento eu estou? Em que lugar eu estou? Em que espaço eu estou? Em que mentalidade eu estou? Em que condições eu estou? Essa pergunta é fundamental para que a resposta de como eu vou chegar até onde eu quero chegar se dê. Então a analogia do GPS ela é muito interessante desse ponto de vista. Também, para a gente poder perceber, além dessas informações, quais os possíveis obstáculos que a gente pode encontrar no meio do caminho. Então o GPS ele também dá a possibilidade de você saber onde é que está tendo um engarrafamento, onde é que está tendo uma blitz, onde é que está tendo um acidente. E aí você, por saber que o GPS está informando isso para você, você é capaz, se quiser, de evitar esses lugares, de evitar esses obstáculos. E um dos obstáculos que Emanuel falou que enfrenta muito no cotidiano dele, no trabalho dele, são as fake news. Fake news para essa área, né, para essa área da alimentação, dos exercícios, de medicações, ou aparelhos de ginástica ou aparelhos de musculação. Enfim, uma série de falsas notícias que prometem resultados extraordinários em tempos exíguos. Geralmente, resultados que você conseguiria em um ano, em 6 meses, um ano. Essas notícias, essas fake news, te prometem resultados ou te levantam uma expectativa de resultados em 2 meses, em 3 meses. Quer dizer, é uma das coisas que Emanuel falou que ele mais tem dificuldade de enfrentamento, porque é muito intensa essa circulação de informações na área dele. E é muito intensa porque ele também deu o mote de por que existe tanta intensidade de informações falsas no meio dele. Na verdade, o que ele identificou é que existem muitas informações ultrapassadas. O que significa, Braga? Significa que no campo da educação física, no campo do fitness, da nutrição, no campo da estética, há uma circulação de informações, de produção de pesquisa, de novos estudos, que é muito intensa. Então, assim, este mercado, porque aí vira mercado, né? Este mercado precisa se aproveitar das informações da moda para conseguir extrair daquela informação o máximo de lucro, de vantagem possível. Então, se determinado tipo de exercício entra na moda, entra na onda, então todos os personal trainers, né, eles se habilitam para poder executar com seus alunos esse tipo de exercício, mas com 6 meses esse exercício já não é mais relevante ou já as pessoas percebem que ele não entrega os resultados que inicialmente prometiam. Por quê? Porque as pessoas se deram conta que aquilo tinha uma informação ultrapassada ou era uma informação que não dizia tudo. Quer dizer, a produção e circulação de informações nessa área fitness, ela é muito intensa. Por quê? Porque o mercado exige que cada circulação
de informação nova, dela seja extraído o máximo de lucro possível. Seja na parte de medicamento, seja na parte de aparelhos de ginástica, de aparelhos de musculação, até de técnicas de exercícios. Enfim, uma série de situações pelas quais as pessoas se submetem para poder ter resultados. E muitas vezes isso não se confirma. Então, a questão dos obstáculos, das fake news, das notícias que circulam nesse meio, mas tem mais a ver com notícias velhas do que propriamente com notícias falsas. Me fiz entender? Notícias velhas, né? Pesquisas que aconteceram, deram os primeiros resultados, mas isso não se perpetuou com o tempo. Deram alguns resultados iniciais e não se perpetuou com o tempo. Então, é muito mais as fake news na área fitness, na área de nutrição, na área de academia, elas são muito mais vinculadas a notícias antigas, notícias velhas, do que propriamente de notícias falsas, como no meio político, por exemplo, né? Então é isso, gente. Atenção, cultura do bem viver é diferente de cultura do bem-estar, que é muito diferente de mercado da qualidade de vida. Não esqueçam disso, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue a gente nas redes sociais, tá bom? Bom vídeo! Aí, tudo bom, Emanuel? Dá só Beleza. aquela enquadradazinha, né? Pra gente poder aparecer de completo aqui no enquadramento, tá certo? Tá Ficou certinho. bom. Ficou bom. O que é isso verde no teu ouvido, rapaz? É o fone. Tá bom o Esse- som? Tá funcionando? Tá bom, o bicho é todo a laser, né? Tudo high-tech, né? É. Pois Bom, é. querendo desejar então boa noite a quem for chegando. Esse é Emanuel. Manuel, por gentileza, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Esse tempo aí de pandemia, como é que você tem feito? Diga aí pelo menos aí como é que você tá nesse momento, meu amigo. Beleza. Bem-vindo. Primeiro, meu amigo, eu queria agradecer, né? Já o fiz quando você fez o convite, né? Mais uma vez eu queria agradecer aí a oportunidade, né? O espaço, né? O canal já acompanhei algumas coisas, né? Até comentei contigo aquela da fake news, a passada acompanhei alguma coisa, então muito legal o projeto. Então, muito obrigado aí por espaço, né? Espero estar contribuindo aí com o canal, com as pessoas que vêm acompanhando, né? E realmente esse período é um período, digamos, um marco, né? Digamos, né? Na história, em termos, né? Um momento que a gente vem passando, né? Eu sou muito positivo com as coisas, eu acho que a gente tem que tirar sempre as coisas positivas que as dificuldades vão nos empurrando, né? Então, aquela história do meu copo, né? O meu copo cheio ou o meu copo vazio, né? Eu tenho que sempre imaginar que o copo está meio cheio, em vez de estar meio vazio. E em relação à minha atividade profissional, nesse momento, nas academias, como imagino, boa parte do país ainda está fechado, né? Então, meu trabalho presencial ele está cessado, né? Está até retornando aos poucos, mas de forma muito particular com o aluno dentro da casa dele e tudo. E abriu um espaço para o acompanhamento à distância, né? De certa forma, eu estou fazendo com meus clientes videoaula com o pessoal, para o pessoal não perder o ritmo. Então, em termos profissional, está sendo dessa forma. E, como eu falei, aquela história do meu copo cheio, né? É um momento também que você consegue ali ficar um pouco mais de tempo com a família, consegue realmente enxergar o que é que vale muito a pena, né? Às vezes a gente na correria da nossa vida, por mais que a gente tente buscar esse equilíbrio, né? Que a gente vai falar um pouco de hoje, né? Às vezes a gente se deixa levar, né? Por nossas metas, nossos objetivos e a gente esquece às vezes o que realmente é mais importante. E esse momento de dificuldade, ele acaba que ele serve para você realmente receber aquele toque assim, ó, vamos dedicar um pouquinho de tempo que de certa forma vale mais a pena. Então, estou tirando muitas lições, né? Está sendo assim de forma muito engrandecedora essa oportunidade de estar superando esse desafio diário, né? Perfeito, Baru. Eu vou pedir até desculpa, de vez em quando eu posso chamar o Emanuel de Baru, é um apelido já de muito tempo,
mas vou me policiar aqui para poder chamar ele de Emanuel. Ô, Emanuel, quando a gente preparava essa live e a gente definiu o tema, você me mandou uma matéria sobre um estudo que dá explicação científica ao ditado mente sã, corpo são. E me pareceu muito interessante essa matéria, mas eu queria que, além dela, você conseguisse, nesse momento, a primeira pergunta sempre me preocupa em que a pessoa que foi convidada ela possa explorar o tema da maneira mais ampla possível, na perspectiva de um panorama, para que todo mundo que esteja assistindo tenha um cenário do que é que está acontecendo. Então, em relação a isso, eu queria que você nos ajudasse, então, Emanuel, a entender sobre o tema dessa live, que é mente sã, corpo são, espírito pleno. O que é que você pensa sobre isso, meu amigo? Por favor. Basta você olhar para trás e você consegue ali fazer um panorama, né, e ter uma assertividade maior. E analisando minha trajetória como profissional até hoje, que até vocês estão muito bem, uma das coisas que moldaram muito minha forma de trabalhar foi o trabalho com criança, né? Eu trabalhei muito tempo em escola, e aquela história que eu falo muito para a gente que está começando. Às vezes o pessoal vem perguntar uma coisa, eu falo assim, olha, se você conseguir se dar bem com criança, você vai se dar muito bem em qualquer outra área da educação física. Então, se você se dá bem com criança, você vai se dar bem com adulto, você vai se dar bem com idoso, você vai se dar bem com a pessoa que está precisando de autoestima. Então, é uma coisa que está muito em evidência hoje, Braga. As pessoas, eu até fico brincando, né? Isso é uma coisa que eu brinco, né? Eu falo assim, olha, vão te dizer que tu tem que ter equilíbrio. Mas equilíbrio é uma coisa que inventaram para você passar a vida todinha buscando. E se você parar para pensar, realmente, se você disser assim, não, hoje eu sou 100% equilibrado. Ué, vai buscar o que mais? O que é que vai ter desafio para a tua vida? Então, sempre você tem que tá buscando um lado da sua vida, tá buscando outro. Ah, eu deixei um pouco de lado esse lado da vida. Então, sempre realmente buscando esse equilíbrio, que você vai perseguir, que eu acho que faz parte, você está sempre, digamos, com essa preocupação, né? E de onde você vai chegar. E no tempo de hoje, uma coisa que está muito em evidência é essa questão de você mente sã, compulsão, mente sã, compulsão. Inclusive, eu até confesso para você, que por conta do nosso bate-papo, que eu fui pesquisar, né, fui relembrar aí, eu até vou dar o fato histórico, né, que eu não sou bom em história, pesquisei agora recente, né, que foi um filósofo, Juvenal, que, enfim, falou isso, e hoje está muito em evidência, né, as pessoas realmente buscam muito essa questão de estar equilibrando, né? Você escuta muitas histórias, o cara passa 50 anos da vida ganhando dinheiro para passar os outros 20, 30 gastando dinheiro para ter saúde, né? Aí você fica pensando, poxa, mas tem que ser assim? Será que tem que ser dessa forma para você de repente conseguir um sucesso, um destaque profissional, um destaque de certa forma material? Você tem que abrir mão da sua saúde, tá, da sua qualidade de vida. Então, e trazendo para o contexto da educação física, a minha profissão hoje, em 2020, ela é muito mais valorizada, muito mais, digamos, respeitada do que ela foi, por exemplo, em 2008, quando eu me formei. Né? Em 2008, quando eu me formei, ainda estava ali meio que engateando, inclusive, fazendo um paralelo aqui do Ceará, né, com a Bahia. Em 2007 eu morei aí, e as pessoas aí eram muito mais, digamos, em 2007, comparando o ano de 2007 com o ano de 2007 aqui, as pessoas eram muito mais antenadas com essa questão da atividade física, do fitness em geral, aí em Salvador do que em Fortaleza, né? E aí você vê uma crescente, uma das coisas que eu falo muito, é uma coisa que não tem volta. Fala assim, mas é uma onda. Não, é uma onda. Porque às vezes tem aquelas altas e baixas, não tem a moda, né? Que a moda começa e para e tal. Dentro da atividade da educação física acontece. Às vezes tem uma modalidade esportiva que está mais em evidência, outra menos. Mas essa busca pela questão estética, às vezes acontece muito, pela questão da saúde. Essa constante do equilíbrio estética, saúde também está muito em evidência. Então, é uma coisa que se você parar para pensar, e todos aí da live começarem a pensar, você imagina aí as últimas 5
aglomerações que você teve, né? Tá muito na moda aglomeração, que é uma coisa que a gente não faz mais, né? Pelo menos eu espero que ninguém esteja fazendo. Então, o aniversário, não sei o que, não sei o que. Não tem como. Uma hora ou outra vai acontecer. Eu perdi 2 quilos. Eu vi uma reportagem que fala a respeito do emagrecimento. Então, é um assunto que está na boca do povo, né? As pessoas estão falando muito sobre isso. E em relação a você estar buscando esse equilíbrio, hoje está muito em evidência o que o filósofo disse lá atrás, né? Como é que a gente consegue, num mundo tão globalizado, onde eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Eu consigo falar com você aqui, eu consigo olhar uma coisa ali, mandar uma mensagem aqui, então eu posso resolver 4 coisas. E a cabeça está concentrada em quê? Né? E o depois disso, né? Então, num mundo tão globalizado, onde as coisas são tão rápidas, como é que eu consigo ter essa preocupação? Então, é uma coisa que está muito em evidência hoje, né? Essa palavra equilíbrio, né? Nos nossos âmbitos da vida, a família, a vida, a espiritualidade. E cada vez mais você até vê líderes espirituais falando sobre isso, né? Você vê vários líderes comentando sobre a questão da saúde. Agora, com essa pandemia, está muito em evidência as pessoas que vinham cuidando da imunidade, uma série. Manuel, vamos entrar um pouquinho nas coisas que me parece que são bem mais difíceis para você enfrentar no seu trabalho, mas que também são muito necessárias de esclarecer. Você conversava um pouquinho comigo sobre a questão das fake news na área da educação física, do fitness, desse meio também de academia, de receitas, sei lá, praticamente de mágicas, né, que você conseguiria resultados excelentes em muito pouco tempo e tudo mais. Digamos, a macro área, né, da qualidade de vida e bem-estar, colocando nutrição, educação física, uma parte psicológica voltada para isso também, então você se depara com algumas situações, né? E aí eu até vi na propaganda, vi assim, às vezes uma fake news não é uma coisa inventada, né? Às vezes a pessoa inventa, às vezes é uma informação que está ultrapassada e é tida como verdade e propagada como verdade. Ora, se a gente, né, da área da educação física, né, essa área da saúde, que é uma coisa que se movimenta muito rápido em termos de pesquisa, eu posso estar falando para você uma coisa hoje que eu tenho como verdade, mas se há uma publicação ontem e eu não me atentei, eu posso estar sendo um agente propagador de uma informação que atualmente não é mais verídica. E aí tem os dois lados, né? Tem um lado que quer se beneficiar economicamente, e aí tem uma série de situações, né? A parte da estética, né? Se você tirar a parte, vamos pensar só na parte estética, né? Da educação física, da nutrição. Se você analisar, a estética, ela é uma indústria muito milionária, digamos assim. Ela movimenta muito dinheiro. Você imagina no mercantil, que é feito numa casa normal, o que é que você gasta com estética? É shampoo, é sabonete, é perfume, é uma roupa. Então, assim, se você for ver, é uma indústria muito grande. Onde é que eu quero chegar? Como é uma indústria muito grande, quer queira, quer não, ela representa rentabilidade para várias áreas, né? E aí, às vezes, moram alguns perigos, né? São as fórmulas mágicas, né? Que são... tem várias, digamos, técnicas que são aplicadas que são muito nocivas ao corpo. Então, tem uma série de coisas, de aspectos que são vendidos, né? Alguns tratamentos com alguns hormônios, algumas situações que representam rentabilidade para algumas pessoas. E aí é importante que as pessoas tenham um senso crítico, que nem eu falo, às vezes a pessoa vem pedir uma opinião, eu prefiro muito mais aquela história, eu prefiro, em vez de pescar para a pessoa, eu preciso ensinar como é que ela pesca o peixe. Eu falei, olha, verifica isso, verifica aquilo outro, analisa esse ponto, dá resultado, mas o preço é esse, será que você quer pagar esse preço e tal? Então, assim, indo para o lado das fake news, né, de questões econômicas, né, que as pessoas às vezes ali querem empurrar uma situação para você ou para um grupo de pessoas sem digamos, sem o devido cuidado, né, com a parte, né, com o ser humano como um todo, né, porque eu não estou ali com uma pessoa que é simplesmente uma quantidade de peso. Ali é 80 quilos, eu quero perder 6 quilos. Não, ali é um indivíduo que tem cabeça, tem um marido, tem uma esposa, tem filhos, tem um trabalho,
Tem todo um contexto que você tem que analisar antes simplesmente de chegar o indivíduo e enxergar como... Quando eu me formei, eu aprendi na faculdade que para a pessoa emagrecer, né, eu peguei uma pessoa acima do peso, com sobrecarga, acima do peso, consequentemente ela vai ter uma sobrecarga no joelho. O que é que eu mandava essa pessoa fazer que eu aprendi na faculdade? Vai para a esteira. Olha, você está acima do seu peso, vai passar um mês aí na esteira, quando você baixar um pezinho, você vem para a musculação. Por quê? Porque eu aprendi que a musculação era para quem queria ficar forte, né? Isso eu aprendi. Como muita gente acha que isso é verdade. E quem quer emagrecer tem que caminhar. Totalmente errado, uma coisa totalmente inadequada. Quem quer emagrecer, a melhor ferramenta, né? A melhor atividade, Emanuel, qual é a melhor atividade? Aí, isso é uma coisa que geralmente eu sempre enrolo para responder. Porque o que pode ser melhor para você, pode ser que para mim não seja. Por quê? Porque o Braga é uma pessoa que tem uma série de aspectos que eu tenho que analisar nele. Então pode ser que a musculação que eu sei, por termos de eficiência, de estudo, para ele seja a melhor condição, mas para o rendimento dele seja muito melhor ele jogar um beach tennis, por exemplo. Ele vai socializar, que ele vai ter mais, digamos, ele vai conseguir ficar mais tempo fazendo aquilo, vai ser uma coisa prazerosa para ele e, consequentemente, é muito melhor ele fazer 6 meses de beach tennis e, de repente, depois ele ir para um outro desafio, do que ele fazer um mês de musculação, enjoar e nunca mais querer voltar para aquela atividade. Então, são coisas que a gente tem que analisar também. Mas a musculação é uma atividade extremamente eficiente. Por quê? Porque ela é segura, no ponto de vista que você pode estar sentado, você pode ficar em pé, você pode se apoiar, você pode... Ah, meu braço direito está doendo. Pode treinar só o braço esquerdo. Eu estou falando aqui um aspecto, mas vamos supor, meu joelho está doendo. Você pode fazer só superior. Você vai ter resultado. Então, para o emagrecimento, a musculação é muito mais eficiente do que a caminhada. Agora, claro, se você juntar a caminhada, juntar a musculação, juntar outra coisa, aí são outras situações, mas ela é muito mais eficiente, por vários estudos. Então, são coisas que as pessoas ainda divulgam, quando você fala assim, mas eu vou fazer musculação, professor, estou tão gordinho e tal, estou acima do peso. É musculação. A pessoa fica assim, como se fosse a coisa de outro mundo. Mas não é. Aí a gente tenta sempre estar fazendo o quê? Eu, com o meu aluno, eu sempre tento colocar informações, porque nessa roda de conversa, que ele tem lá para 6 pessoas, ele contamina 6 pessoas com informação válida. Então, a gente está fazendo a corrente, né, a corrente do bem em termos de informação. Você joga. Então, tem um estudo novo, você fala para o seu aluno, você fala para um colega, fala para um amigo, porque você vai aumentando a disseminação de boas informações. Quanto mais boas informações, as pessoas vão ter mais chances de serem assertivas. Emanuel, algumas pessoas que estão entrando na live, eu vou pedir licença para falar, mas eu vou falar bem, viu? Mas tem uma professora amiga minha, Mariana, que ela mudou de vida, né? Ela realmente perdeu muito peso, ela está com uma dieta muito bem equilibrada, enfim. É uma pessoa que é realmente exemplar nessa questão de organização para poder se alimentar bem, para poder fazer exercício sempre, a regularidade dos exercícios e enfim, para conseguir os resultados de saúde em primeiro lugar, mas também os resultados estéticos que ela desejava. Então, eu queria te escutar em relação a essa coisa da organização, da disciplina e do caminho, né? Porque assim, aí eu puxo um pouco a sardinha para aquilo que eu consigo visualizar melhor, que é a dimensão da espiritualidade. A espiritualidade é um caminho, não é uma receita de bolo também, é um caminho. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa dimensão da organização, da disciplina, para conseguir evoluir, para conseguir ter resultados, enfim. O que é que você pode dizer para a gente? Até vi um cara falando hoje, eu achei interessante, assim, não espere ficar tudo bem para você começar. Comece para as coisas ficarem bem. Né? Um outro ponto que é importante é você saber, e aí eu falo muito com meus alunos, é você saber exatamente onde você está. E aí eu faço uma analogia sobre em relação ao GPS. Né? O GPS do carro, né? Imagina só, que você fala assim, eu quero... Deixa eu ver se eu lembro dos bairros aí. Eu estou na Pituba e quero ir para o Imbuí. Por exemplo, né? Então, o GPS sabe que eu estou na Pituba, e eu estou dizendo para o GPS que eu desejo chegar em determinado local no Imbuí, certo? Então ele vai traçar a melhor rota e tal. Pronto. Você sabe onde você está, né? De acordo com o GPS.
né? Porque vamos supor que eu não soubesse se eu estava no Imbuí, se eu estava na Paralela, não sei. Mas o GPS me disse, você está no Imbuí, né? E aí eu quero ir para Pituba, eu coloco lá que quero ir para Pituba, certo? Então, isso é muito importante, mas no nossa, às vezes na nossa caminhada fitness, por mais óbvio que pareça, você quer chegar num canto, você tem que saber exatamente onde você está, é uma coisa que as pessoas falham muito, que é exatamente o pontapé inicial. Então, assim, como é que eu vou... eu quero melhorar a minha taxa, eu quero melhorar a minha resistência à insulina, eu quero perder 4 quilos, vamos supor, eu quero entrar naquele vestido, não importa qual é o seu chegar lá. Então, eu citei vários de chegar lá, né? Perder tantos quilos, perder tantos centímetros, melhorar a saúde, melhorar a minha condição do joelho. Então, seria minha linha de chegada. Certo? E você está onde? Não. Como é que você está? Então, seria uma coisa principal saber exatamente como você está. Porque você saber que você, olha, eu estou aqui, já tentei, nos últimos 10 anos eu tento recomeçar a atividade física, sempre com 3 meses eu paro, ou então com 2 meses eu sinto uma dor no joelho e eu paro, eu começo a caminhar e me desestimulo. Então, todas essas informações, elas são extremamente relevantes para você definir exatamente onde você está, né? E você tendo um profissional, um educador físico, um nutricionista, às vezes até um amigo, você tem que estar próximo de pessoas que queiram lhe colocar no caminho certo. Isso é um ponto. Ou de profissionais, um personal trainer, um educador físico, um nutricionista, para poder exatamente traçar esse caminho. E aí, saber onde a gente quer chegar, todo mundo sabe, né? E aí, outra parte importante é o caminho a ser percorrido, né? Que alguma pessoa vai chegar para você, olha, esse caminho você vai percorrer em 40 minutos, esse caminho você vai percorrer em 20 minutos. Então, isso aí, um profissional, uma pessoa que tem mais experiência, ou uma pessoa que tenha tido resultado, que possa lhe ajudar, uma pessoa que possa lhe dar uma boa orientação, é importante você se municiar disso, por quê? Porque você vai saber exatamente que terreno você está pisando. Esse grau de importância que, às vezes, a gente quer o resultado, mas não tem dedicação. Não tem jeito. Em todas as âmbitos da nossa vida, a gente tem que ter a dedicação. Né? Você, como pai, como marido, como educador que você sabe disso. Fazer essa caminhada sem deixar essas questões muito claras na sua cabeça. E aproveitando a palavra, deixando claro que esse equilíbrio que eu falei no início é uma coisa que eu, Emanuel, busco constantemente. Né? Não é porque eu sou personal trainer, a minha alimentação na pandemia está muito a desejar do que eu queria, do que eu me estipulei. A atividade física também ficou um pouco aquém. Para 2020, eu tenho uma meta de tentar melhorar a questão espiritual, buscar um pouco mais, em termos mais, até comentei com você, né, assim, de disciplina mesmo, né, que eu até falei aquele meu aspecto que eu acho que você tem que ter disciplina realmente para as coisas. Então, para as pessoas não acharem aqui que tudo, né, às vezes você fica falando e tal, o cara é perfeito e tal. Não, longe disso, estão bem distantes, tentando buscar, tentando, às vezes, falando aqui para vocês em relação à determinação, e poxa, não me determinei hoje, tomei uma Coca-Cola e tal, enfim. Somos seres humanos, carne e osso, né, Braga? Então, para deixar bem claro, nós estamos aqui, todo mundo aqui no mesmo patamar, aqui é um trabalho de ajuda múltipla, né, mútua, né? Então, é basicamente isso daí. Olha, o Balu dizendo que tá gordo. Ele, ó, parou de treinar, só quer comer sanduíche, onde a atividade física foi uma válvula de escape para a pessoa, de repente, se reerguer, mudar, né? Assim, às vezes é aquela história, às vezes você precisa de uma queda, né, para poder você ver, enfim, enxergar algumas coisas. Já me deparei com algumas pessoas que chegaram realmente ao fundo, e a atividade física foi uma coisa que foi um trampolim, né? Foi um impulsionador, né? Uma palavra que está muito em evidência, que é longevidade com qualidade. Não adianta você ter longevidade sem qualidade de vida. Então, isso é trabalhado, né? Então, a gente está com... Eu vou fazer 35 agora em julho, 35, 40, 50, 28, 22. Se a gente parar para pensar que a nossa saúde é uma poupança, a gente começa a economizar de agora, então lá na frente a gente vai estar colhendo. Então essa parte é totalmente interligada. Socorrinho, Help Danta 59, é Socorro. Ela é uma orientadora lá que trabalha com a gente no Marista. A propósito, eu não falei, viu, gente? A Manuel também estudou no Marista, é ex-aluno Marista.
Ela falou assim, vejo como uma forma de Marista nunca, né? É isso aí. Vejo como uma forma de termos prazer. Isso nos deixa bem com a mente e, consequentemente, com o nosso eu, né, em relação à atividade física. Também concordou com aquela questão de a gente não deve estar se culpando porque a gente saiu uma vezinha ou outra da linha. Assim como Não, você mesmo já exatamente. assumiu que É. nessa quarentena E também está. uma coisa importante que eu falo muito, que eu vou deixar Sim. até de gatilho para quem estiver ouvindo, é o seguinte: você tem que encarar a atividade física, para falar assim, ah, Manuel, quando é que eu vou começar a gostar disso? Aí eu falei, não importa. Como assim, Manuel? Não importa. Você tem que entender assim. Por exemplo, até falo assim, se você. Eu falo muito que quando a pessoa começa a faz ali 6 meses, ela começa a ter o. Vamos supor que a pessoa odeia atividade física. Ah, eu não gosto de suar, não gosto de molhar o cabelo. Tudo gera, ongeriza a pessoa. Ela não é melhor nem pior do que ninguém. Ela é o jeito dela. Aí, Manuel, quando é que eu vou começar a gostar? Eu falei, olha, faça o seguinte, não gosto de atividade física. Gosto do resultado que ela vai lhe proporcionar. Pronto, acabou-se. Então, assim, é aquela história assim básica. Por exemplo, ah, eu não gosto de beber água. Você tem que beber água, porque senão você vai se desidratar. Ah, eu não gosto de escovar os dentes, por exemplo. Você tem que escovar seus dentes, porque é higiene bucal. Ah, eu não gosto de tomar banho. Você tem que tomar banho, mesmo que você não goste, tem que tomar banho. Então, assim, se você encarar como, né? Agora, claro, se você gosta, mas se você não gostava e começou a gostar, assim, por isso que eu falo que é importante o aspecto psicológico, em qual atividade você vai dedicar a sua energia. Às vezes, a melhor opção para o seu resultado estético é uma, mas a que você vai ter continuidade, vai ter constância, vai ter ali determinação, é a outra. Então é importante você avaliar isso, juntamente com um profissional, com uma pessoa que possa lhe municiar de ideias, para você enxergar. Manuel, o que é para você, querido, uma vida de paz? Entender que a gente somos pessoas imperfeitas, né? Que mesmo nos equívocos que cometemos diariamente, e a gente tem aquela sabedoria, aquela humildade de reconhecer, sempre que for necessário pedir desculpas, né? Entender que a nossa caminhada ela vai ter muitas quedas, né? Enxergar também que nessas quedas a gente sempre pode se apoiar em algumas pessoas, como em outros momentos a gente também pode ser apoio. Então eu enxergo uma vida de paz nesse sentido. Deixando mensagens, trabalhando com exemplos mesmo, né? Então eu enxergo dessa forma. Muito obrigado pelo espaço. Fica muito rápido, fica muito dinâmico. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma sugestão ou qualquer coisa, pode falar com o Braga, pode falar aqui no meu Instagram, pode me seguir, sempre eu coloco uma coisa ou outra. Estou à disposição aí para quem quiser algum toque, né? Quem precisar de alguma ideia, ou quem quiser me dar alguma ideia também, que a gente, né, nessa constante troca. Então, meu muito obrigado, né, pelo espaço e parabéns aí pelo espaço, né, Braga? E fiquem todos com Deus, você também, Deus abençoe a todos.